paz, irmãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero dar sequência àquele nosso estudo do profeta Daniel, que nós havíamos parado no capítulo 3. Caso algum dos irmãos não esteja acompanhando esse estudo, no comentário fixo eu vou deixar o link com a playlist do estudo do profeta Daniel, aonde você pode voltar do capítulo 1 e estar acompanhando todo o estudo para ter uma visão mais completa daquilo que o Senhor nos anuncia e daquilo que o Senhor nos revela através desse profeta. Uma visão maravilhosa que nós podemos ter para os últimos dias, aonde Deus, capítulo a capítulo, ele vai acrescentando detalhes da forma que o anticristo vai agir, de como a igreja será perseguida, mas também da vitória do povo de Deus. Pois como nós vimos no capítulo 2, embora eu não tenha entrado em detalhes, a pedra que cai nos pés da estátua é o reino de Cristo, que vem para derrotar o reino do anticristo quando ele está completo, quando a estátua está completamente formada. Porque aquela estátua do capítulo 2, ela completamente formada da cabeça aos pés, ela forma a imagem do anticristo. E ali revela o seu reino. E nessa imagem e nesse reino, vemos que vem uma pedra que bate nos pés da estátua, que vai esmiuçar completamente toda aquela estátua. E ali se tornar um grande reino, o qual não passará a nenhum outro, que é o reino de Cristo. Então nós vamos tendo acréscimos a cada capítulo de como as coisas vão acontecendo. E hoje no capítulo 4, nós vamos falar um pouco sobre a árvore do sonho de Nabucodonosor, que aquela árvore ela representa o próprio rei Nabucodonosor. E o interessante do capítulo 4 é que nesse capítulo 4, no começo dele, Nabucodonosor está exaltando e engrandecendo a Deus. E ele envia cartas para todas as nações. O início do capítulo 4, na verdade, ele já está revelando o desfecho da história que será contada nele. Então, quando começa com Deus sendo engrandecido em todas as nações pelo rei Nabucodonosor, ali nós vemos que no desfecho de todas as coisas, todas as nações elas vão reconhecer a glória de Deus. Todas as nações elas vão ter o conhecimento da majestade de Deus. E o próprio rei Nabucodonosor ele enviou cartas para todos os povos. E como os irmãos sabem, o rei Nabucodonosor ele foi sim usado muitas vezes no livro de Daniel e em outros profetas como uma figura do anticristo. E no capítulo 4 ele também vai ser usado como uma figura do anticristo. Só que no capítulo 4 Deus vai trabalhar de uma forma diferente. E nessa forma diferente é que nós vemos esse desfecho com o rei Nabucodonosor, que foi figura do anticristo, ele sendo usado para manifestar a majestade e a glória de Deus a todos os povos da terra.
Quando nós vemos Daniel capítulo 4, do 19 ao 22, Daniel ele vai aparecer para revelar o sonho a Nabucodonosor. E nessa revelação ele vai falar da grandeza e da autoridade de Nabucodonosor. Está escrito assim em Daniel capítulo 4, do 19 ao 22. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos os ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Algo interessante que é falado aqui sobre a autoridade de Nabucodonosor, principalmente quando fala que chegou até o céu, é porque ele, como homem, ele não podia, não tinha como a grandeza dele chegar até o céu. Mas aqui Deus ele vai falando por meio de parábolas, até mesmo aquilo que se passou no coração de Satanás e o seu desejo da sua grandeza chegar até aos céus, e nos céus ele estabeleceu o seu trono. Lembra da Torre de Babel, que os homens queriam fazer uma torre que chegasse até o céu? Ali Deus ele já começa a revelar, pois em Isaías capítulo 14, Deus ele revela o que estava no coração de Satanás, quando ele diz que ele subiria até os céus, acima das estrelas de Deus, colocaria o seu trono para os lados do norte. Então, veja que Deus ele vai revelando coisas a respeito da fundação do mundo, e nisso ele vai revelando a autoridade que Nabucodonosor recebeu, e ele vai nos revelando também o espírito que vai agir através do anticristo. Porque quando nós lemos Daniel capítulo 8, vamos ver ali um chifre pequeno. E fala que esse chifre pequeno, ele cresceu até aos céus e se exaltou acima das estrelas de Deus. E alguma das estrelas ele pisou por terra. Então veja que é semelhante àquilo que é dito em Isaías, quando fala que ele queria colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. Então Deus ele vai revelando a rebelião de Satanás, o que se passou no seu coração, e que é esse espírito que começou a rebelião no céu antes da fundação do mundo, que é o próprio Satanás,
o espírito dele, que é chamado de o espírito do anticristo, que vai estar agindo no anticristo nos últimos dias. Não é à toa que em Apocalipse capítulo 13 vai falar que Satanás, ele entrega à besta o seu reino, o seu trono, a sua autoridade, o seu poder, o seu domínio. Então veja como as peças vão se encaixando. A autoridade que o rei Nabucodonosor recebeu, ela vai nos revelando o que se passou no coração de Satanás, o que esse espírito colocou no coração de Nimrod na construção da Torre de Babel, que aí nós já temos um gancho para a Grande Babilônia, né? E que é esse espírito que vai estar agindo nos últimos dias no anticristo. Então isso nós podemos ver só nesse começo, com essas conexões, justamente por causa desta palavra que ele se elevou, a sua grandeza chegou até aos céus. Então, quando nós vemos isso, Deus, ele costuma revelar as suas profecias, deixando palavras-chave, que quando nós buscamos elas vão nos levando para outros contextos, e esses outros contextos vão nos dando a revelação completa daquilo que Deus está querendo nos mostrar. E Deus, ele tem muito interesse de nos mostrar como que Satanás, ele agiu antes da fundação do mundo, como que ele agiu no início do mundo e como ele vem agindo no decorrer dos séculos, pois como o apóstolo Paulo disse, o mistério da iniquidade ele já opera. Aguarda somente que seja, aguarda somente que apareça aquele que deve surgir. Eu esqueci como que é a tradução correta aqui agora, mas ele aguarda somente o tempo determinado dele aparecer. Aguarda que somente apareça no meio aquele que está sendo detido. Me lembrei. Por que aguarda que apareça no meio aquele que está sendo detido? Porque em Daniel, no capítulo 7, vai dizer que Daniel viu 10 chifres, e enquanto ele olhava para os 10 chifres, entre eles surgiu um chifre pequeno. Então um chifre pequeno apareceu em meio aos 10 chifres. E quando nós vemos isso, podemos entender o que Paulo disse quando ele fala que o mistério da iniquidade, que é o mistério da transgressão da lei, ele está aguardando que somente apareça no meio aquele que está sendo detido. Então, nisso nós entendemos melhor a revelação. É claro que na sua tradução vai estar escrito até que seja afastado aquele que o detém. Mas a tradução correta é até que apareça aquele que está sendo detido. E eu já fiz um vídeo falando sobre isso, e eu vou deixar o link desse vídeo também para aqueles que tiverem curiosidade e quiserem assistir. Outra referência que nós temos aqui em Daniel no capítulo 4, que eu marquei como um segundo ponto, né? Do versículo 28 ao 30, é a referência que Nabucodonosor faz à Grande Babilônia. Então, veja
como Nabucodonosor ele vai dizer, depois de Daniel revelar todo o sonho a Nabucodonosor, ele vai estar andando, pelo palácio dele. E veja o que está escrito. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando ele sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Então veja a referência. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? A explicação da grande Babilônia, irmãos, nós vamos ter ela em Apocalipse 17. Só que essa explicação da grande Babilônia, ela precisa de um vídeo à parte. Por causa que na testa da meretriz, que ali é a grande Babilônia, vai estar escrito: mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostituições da terra. Então nós vemos o quê? Se tem uma mãe, tem filhas. Muitas pessoas falam que a revelação disso está em que a Igreja Católica é a mãe e as igrejas evangélicas são as filhas, as igrejas evangélicas caídas, corrompidas. E de tudo não está errado. Também vão falar sobre Meca. E outros vão apontar como a grande prostituta a própria Jerusalém. Porém, irmãos, nós precisamos ver uma coisa. A palavra vai dizer a mãe das prostituições da terra. Não foi a Igreja Católica que começou as prostituições da terra, ou seja, o pecado, as iniquidades, toda imundícia que pode ser trazida para desviar o povo e corromper o povo da presença de Deus. Também não foi Meca que iniciou isso, muito menos Jerusalém, porque Jerusalém é chamado de a cidade do grande rei. E o profeta Zacarias tem várias profecias que Jerusalém será habitada no seu próprio lugar, em Jerusalém mesmo, que Jerusalém será reedificada. E se você conhece a profecia da grande Babilônia, que vai estar em Apocalipse 17, Apocalipse 18, você vai saber que a grande Babilônia, ela vai ser destruída e não será mais edificada. Jerusalém, porém, será reedificada. E as profecias, elas confirmam isso. Então, como que nós podemos entender isso da mãe das prostituições? Uma coisa que nós temos que entender é que o que Deus, ele tem o seu povo como uma esposa, na qual ele fez aliança. Quando esse povo comete idolatria, isso é comparado à prostituição. Só que essa palavra prostituições, ela não vai se resumir somente em idolatria, mas em diversos pecados, imoralidades e imundícias, feitiçarias e várias outras coisas que são praticadas pelos homens. Até o ponto de que muitos mataram seus filhos oferecendo a outros deuses,
cultuando na verdade a demônios, pensando que estavam cultuando deuses. Paulo ele deixa bem claro que aquele que cultua um ídolo, ele está cultuando demônios e não o ídolo. Então, como que nós vamos entender isso? Adão e Eva eles entraram em transgressão e com isso o pecado entrou no mundo. Só que Deus ele limpou o mundo do pecado com o dilúvio. E qual vai ser o evento que nós vamos ver? Os homens se corrompendo, indo contra os mandamentos de Deus e querendo se engrandecer contra Deus. É por isso que eu falei da Torre de Babel, aonde os homens queriam fazer uma torre que chegasse até o céu. E esses homens foram guiados por Nimrod, primeira figura do anticristo na Bíblia. Então vê que levou lá para o tempo de Nimrod, porque Deus pediu para os homens se espalharem pela terra. Mas Nimrod, indo contra o mandamento de Deus, queria juntar todos os homens num só lugar, para viverem debaixo de uma só lei, de uma só ordenança, e ele se fazendo Deus sobre esses homens. É tipo o que nós ouvimos, e como nós ouvimos falar sobre nova ordem mundial, uma reconstrução da Torre de Babel. Então esse assunto ele é um assunto muito profundo, que vai pegar muitas coisas, e nós vamos entender no final que tem sim uma cidade, mas que a grande Babilônia, ela é esse mundo, todas as nações corrompidas diante de Deus. Quando nós lemos Daniel do 31 ao 33, nós vamos ter aqui uma referência aos 7 tempos. E essa é uma parte muito interessante também. Vai dizer assim: falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então vejam, foi dito a Nabucodonosor que o reino seria tirado dele e que passar-se-ia sobre ele 7 tempos. E nesses 7 tempos, Nabucodonosor ele estaria como um animal. Essa fala de estar como um animal, nós podemos conectar ela com todas as guerras que o anticristo irá fazer. Se você ler Daniel 8:24, vai falar que ele vai causar estupendas destruições. Daniel 7:24 vai dizer que ele vai se levantar no meio de 10 chifres e vai abater 3. Ou seja, ele vai guerrear contra os 10, até contra 3 dos 10 reis que vão entregar o domínio a ele. Ele não vai destruir esses 3, ele vai subjugar, porque 7 vão estar do lado dele.
Os outros 3 vão estar contra a princípio, mas ele vai subjugar, os 10 estarão a favor dele e os 10 entregarão o poder a ele. Então, quando nós vemos que ele vai fazer guerra, destruições, perseguir o povo santo, fazer guerra até mesmo contra o seu próprio povo, nós podemos pegar essa referência de ele se tornar como um animal. Em Ezequiel 17, Deus ele forma uma parábola das 2 águias. Nessa parábola em Ezequiel 17, para aquele tempo presente de Ezequiel, ele usa as 2 águias como representação, como uma representando Nabucodonosor e outra representando o faraó no Egito. E o povo tinha feito aliança com Nabucodonosor, Israel havia feito aliança com Nabucodonosor, porque Deus mandou que Israel se entregasse a Nabucodonosor para não ser destruído, só que eles quebraram a aliança com Nabucodonosor para fazerem aliança com o faraó, rei do Egito, a quem Deus não mandou que eles fizessem aliança com ele. Então Deus disse que Nabucodonosor voltaria, destruiria a cidade e queimaria o templo. E foi isso que aconteceu. Só que neste exemplo, quando Deus está falando das 2 águias, nós podemos ver de uma forma mais profunda essas 2 águias como Cristo e Satanás. Porque o povo, ele nos últimos dias vai ter a aliança com Cristo. Só que muitos vão quebrar essa aliança, se apostatar da fé e fazer aliança com o anticristo. Por causa que muitas pessoas vão cometer apostasia. E isso nós lemos em Apocalipse, no livro do Apocalipse também, eu não me lembro agora o capítulo, mas eu ia me referir a Daniel 11. Nós vemos também o apóstolo Paulo usando a referência de Daniel 11, falando sobre isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele diz que a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então nós vemos essas referências e vemos que essas 2 águias, elas estão fazendo a referência a Cristo e o anticristo. E muitos vão apostatar da fé, vão quebrar a aliança com Cristo e fazer a aliança com o anticristo. Mas no final eles serão destruídos. Porque aqui mostra que Nabucodonosor ele ficou assim por 7 tempos. E como que nós vamos entender quanto tempo são 7 tempos? Daniel 11, versículo 13, diz que vai dizer assim: ao cabo de tempos, isso quer dizer de anos. Então isso quer dizer que um tempo é um ano. Porque quando eu falo que tempos são anos, dando uma explicação à profecia, então eu estou dizendo que um tempo representa um ano. Nisso, 7 tempos vão representar 7 anos. E o que vai acontecer depois desses 7 anos? Vamos ver o que aconteceu com o rei Nabucodonosor depois dos 7 anos? A partir do versículo 34, vai dizer assim: mas
Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui reestabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Veja só, ao fim daqueles 7 anos, então vamos pegar as conexões agora. O anticristo, ele vai receber grande autoridade. Todo poder e autoridade que pertencem a Satanás serão entregues ao anticristo. E com toda essa autoridade, ele vai causar estupendas destruições. Ele vai fazer guerra aos santos, porém ele não destruirá todos os santos. Porque, como eu já disse em outros vídeos, existem aqueles que vão morrer como testemunho e existem aqueles que serão guardados no deserto. Eu também vou deixar no comentário fixo o link com os estudos que eu fiz sobre a mulher no deserto, explicando sobre o povo que é guardado. Não que é arrebatado antes da grande tribulação, mas que é guardado no período da grande tribulação. Então, depois que toda essa destruição, angústia acontecerem, porque enquanto por um lado o anticristo ele faz guerra aos santos, por outro lado, as testemunhas que estão no deserto estão tocando trombeta e ferindo a terra. E é por isso que é chamado de grande tribulação, porque o mundo inteiro será afetado. Nisso, nós vamos ver o quê? Os primeiros 3 anos e meio, é porque aqui em Daniel capítulo 4 foi falado de 7 anos corridos. Mas quando pegamos Daniel capítulo 9, vemos que esses 7 anos eles são divididos em 2 porções. 3 anos e meio para um lado e 3 anos e meio para o outro. E a autoridade total e completa do anticristo dura 3 anos e meio. E é isso que nós precisamos entender. Nos primeiros 3 anos e meio, temos a pregação das 2 testemunhas. Nos 3 anos e meio finais, tem aqueles que vão para o deserto para serem guardados e o anticristo assume o poder total.
Os que são guardados no deserto estarão vivos até o fim. Os que ficarem morrerão como testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Isso aqueles que não se apostatarem da fé, mas os que são testemunhas verdadeiras do Senhor, esses não se apostatarão da fé. Depois que ocorrerem essas coisas, no final dos 7 tempos, então vem o arrebatamento. Quando Nabucodonosor ele disse que ele foi levado à sua majestade, que ele recebeu extraordinária grandeza, aqui nós vemos Apocalipse 11, falando do toque da 7ª trombeta e o tempo de se entregar o galardão aos santos, aos servos do Senhor, porque é a vinda do Senhor Jesus. Nós vemos isso em conexão com Apocalipse 20, que vai estar falando ali dos reis e sacerdotes de Cristo. O que é um rei e sacerdote, ele recebe a majestade. E qual será a grandeza que os reis e sacerdotes receberão? Acaso não é uma grandeza extraordinária? Como Nabucodonosor disse, extraordinária grandeza? E todas as nações restantes que não fizeram aliança com a besta, mas eles também não tinham aliança com Cristo, mas eles não concordaram com a besta, eles não chegaram ao galardão de reis e sacerdotes, eles vão ser sacerdotados pelos reis e sacerdotes no reino milenar. Todos aqueles que entrarem no reino milenar, só que entrarão como nações. Quando Jesus vier, não vai ter apenas 2 grupos de pessoas, que é os salvos e os não salvos. Tem os reis e sacerdotes, tem o sacerdócio segundo a ordem de Zadok, que isso precisa ler com muita atenção Ezequiel do 40 ao 48 e não torcer texto. E tem as nações restantes que são faladas ali em Zacarias 14:16. Então, quando nós vemos esses pontos, nós vemos ali um reino estabelecido pelo Senhor. Nesse reino haverá paz, haverá tranquilidade, e todos aqueles que entrarem nesse reino vão gozar de muita alegria. Porém, aqui o foco é naqueles que receberam o galardão de reis e sacerdotes. Eles receberão extraordinária grandeza como galardão, porque eles se tornarão como os anjos. Então, irmãos, esse é um estudo maravilhoso, que Deus ele traz grande conhecimento para nós e que nos ensina a nos preparar. Nos ensina que nós não devemos ficar perdendo tempo com as coisas do mundo, mas buscar o conhecimento de Deus. Que eu e você devemos pegar mais as nossas Bíblias, ler a palavra, estudar, meditar, orar, pedir sabedoria a Deus. Não ficar só dependendo de pessoas, de livros, mas devemos fazer a nossa parte para com Deus. Devemos
buscar esse conhecimento que só Ele pode dar para nós. Você pode ajudar pessoas compartilhando esses estudos para que elas também sejam edificadas e cresçam em graça e conhecimento. E com isso você vai estar ajudando também o canal a crescer e alcançar mais vidas. Se você quiser gravar com a sua própria voz, você pode pegar ali o estudo e gravar com a sua própria voz e compartilhar. O importante é que pessoas estejam sendo alcançadas. O importante é que nós estejamos crescendo diante de Deus e deixando de ser meninos na fé, mas chegando à maturidade da fé e do conhecimento, despertando a cada dia e restaurando o reino de Deus dentro de nós e em nós, ao nosso derredor, com o nosso testemunho. Porque Pedro ele vai dizer lá em Atos que é necessário que os céus retenham o Senhor Jesus Cristo até o tempo da restauração de todas as coisas. O Evangelho foi corrompido e ele pouco a pouco está sendo restaurado. E nós precisamos trabalhar nessa restauração e edificação do corpo de Cristo. Então que Deus abençoe os irmãos. Até o próximo estudo. E olhem o comentário fixo porque eu vou estar deixando nele todas as referências. Caso você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas e edificadas em Cristo Jesus. Amém.